Sim, com certeza, se você chegou até esse vídeo, você está passando por uma grande transformação. Talvez você tenha percebido isso como uma perda de controle da sua vida, mas na verdade é um grande processo de transformação que você está passando nesse momento. Há um momento na vida que nós percebemos que algumas estruturas já não sustentam mais quem estamos nos tornando. São fases em que aquilo que antes parecia seguro começa a se mover. No momento, as estruturas que eram consideradas seguras já não parecem mais tão seguras assim. Os planos mudaram, as pessoas se afastaram, caminhos se encerraram, ciclos foram finalizados. E simultaneamente novas possibilidades vão surgindo. E muitas vezes interpretamos essas mudanças como uma perda, ou como uma instabilidade, como um momento difícil, ou até mesmo de fracasso. Mas será que toda mudança realmente é uma perda? Será que realmente devemos lamentar aquilo que foi tirado das nossas vidas? Ou será que algumas mudanças são apenas a vida nos conduzindo para uma versão mais autêntica de nós mesmos? Vivemos grande parte da nossa existência tentando controlar os acontecimentos, querendo prever os resultados, evitar erros, garantir segurança a todo custo e manter tudo exatamente como sempre esteve. No entanto, a própria natureza nos ensina que nada permanece igual para sempre, que nada é estável aqui nesse planeta. As estações mudam, os ciclos mudam, os rios continuam fluindo constantemente e nós também fomos feitos para evoluir, para fluir junto com esses ciclos da natureza. Porém, o sofrimento ele surge quando nós tentamos permanecer ainda naquilo que já cumpriu o seu propósito na nossa vida. O sofrimento provém do apego, de nós tentarmos ainda segurar algo que está insustentável, que não é mais possível estar na nossa vida, mas a gente continua tentando manter esse algo na nossa vida. É do apego que provém o sofrimento. É da não aceitação da mudança que provém a dor. Muitas vezes a nossa alma está pronta para avançar, mas a mente continua tentando se agarrar ao passado, te puxar de volta para te manter naquele mesmo lugar. E é nesse momento que algo acontece. O universo conspira, uma força maior começa a te mover. E é nesse momento que a vida começa a nos convidar para um novo nível de consciência. Despertar não significa ter todas as respostas. Despertar significa desenvolver a coragem de caminhar mesmo quando não conseguimos enxergar todo o caminho. Porque afinal, despertar significa que conforme você caminha, o caminho será construído diante de você. Há uma força dentro de você que talvez você ainda não tenha percebido, mas existe uma força que está adormecida há algum tempo e você precisa resgatar a sua força interior, o seu poder pessoal e a sua capacidade de conduzir a sua vida. Essa força não depende das circunstâncias externas, não depende da aprovação dos outros, não depende da aprovação dos outros, muito menos da validação dos outros. Essa força que não depende
das garantias que o mundo oferece. É a força do seu próprio poder interior. É o que nós chamamos de poder pessoal. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava esperar o momento perfeito, a oportunidade perfeita ou a confirmação perfeita para só depois agir. Mas a verdade é que o crescimento acontece quando damos o primeiro passo. A confiança não surge antes da caminhada. A confiança acontece antes. A autoconfiança, sabendo que cada passo que você der, o caminho estará sendo construído diante dos seus pés. Essa confiança nasce durante a caminhada. Quando aprendemos e começamos a confiar mais em nós mesmos, algo extraordinário acontece. Paramos de reagir automaticamente. Paramos de ser o estímulo-resposta. Paramos de ser reativos. Não respondemos mais automaticamente aos acontecimentos. Paramos de viver apenas como espectadores da nossa própria história e passamos a assumir a responsabilidade pelo direcionamento da nossa própria vida, pela direção do caminho que nós queremos seguir. E isso não significa você controlar todo o caminho. Significa assumir que realmente, aconteça o que acontecer, tudo está sob nosso domínio. E que domínio é esse? É um domínio onde você deve dominar o externo? Não. É o domínio dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos. O domínio das nossas escolhas e o domínio das nossas atitudes diante dos acontecimentos. É quando nos deixamos guiar pela nossa consciência superior. Existe uma grande diferença entre controle e presença. O controle tenta forçar. A presença não. A presença permite você agir com sabedoria e permite com que você também permita os acontecimentos fluírem naturalmente, apenas confiando nos resultados. Quanto mais consciente nos tornamos, mais compreendemos que a vida possui uma inteligência própria. Nem tudo acontece quando queremos ou na hora que queremos. Nem tudo acontece da forma como imaginamos. Mas muitas vezes, aquilo que parecia um atraso era apenas uma preparação. Aquilo que parecia uma perda era apenas um redirecionamento. Aquilo que parecia o fim era apenas o início de uma nova etapa. Por isso, talvez, o convite para este momento da sua jornada, o convite para esse momento da sua vida seja simples. É um convite para que você pare agora e respire profundamente. Acalma o seu coração, a sua mente. Pare de lutar contra aquilo que já começou a mudar e se transformar na sua vida. E não tem mais volta essa mudança e essa transformação. Observe, respire, continue respirando profundamente. Confie. Pergunte a si mesmo: o que a vida está tentando me ensinar através dessa situação? Qual versão de mim está sendo convidada a nascer agora ou a renascer? Quais medos ainda estão me impedindo de avançar? Quais medos ainda estão me impedindo de crescer, de evoluir ou de seguir em frente? Muitas pessoas acreditam que coragem é ausência de medo, mas não. Coragem não é isso. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é continuar caminhando mesmo sentindo medo. É confiar que você será capaz de lidar com aquilo que encontra pelo caminho
É reconhecer que a segurança verdadeira não está fora de você, ela está dentro. Talvez você esteja entrando em um período de expansão, um período em que novas oportunidades começam a surgir, novas ideias, novos projetos, novas conexões, novas possibilidades. Mas toda expansão exige o nosso movimento, o nosso mover. Toda expansão exige movimento. Não existe transformação sem mudança. Não existe renascimento sem deixar algo para trás. Não existe crescimento sem você atravessar o desconhecido. Por isso, permita-se experimentar o novo. Permita-se confiar mais na vida. Permita-se confiar mais em si mesmo. Você não precisa ter tudo planejado. Você só precisa confiar. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar que elas virão. Você precisa apenas dar o próximo passo. A vida não está pedindo perfeição. Está pedindo presença. Não está pedindo controle absoluto, mas está pedindo consciência. Não está pedindo que você seja alguém diferente. Está pedindo que você se torne quem realmente é. E quando você compreende isso, algo muda profundamente dentro de você. Você para de resistir aos ciclos, para de lutar contra as mudanças, para de enxergar os desafios como se fossem castigos e começa a perceber que tudo está contribuindo para o seu crescimento. A verdadeira sabedoria não está em controlar cada detalhe da jornada. A verdadeira sabedoria está em saber quando agir e quando confiar, quando avançar e quando permitir, quando construir e quando soltar. Porque existe uma inteligência maior conduzindo os movimentos da nossa vida. E talvez a mensagem que a sua alma, que o seu eu superior quer passar para você hoje é que você precisa ouvir atentamente você não está perdendo o controle da sua vida. Você está aprendendo uma forma mais sábia de conduzir a sua vida. Confie nos ciclos, reconheça sua força, honre sua jornada e tenha coragem de caminhar em direção ao novo que já está chamando por você. Porque aquilo que parece mudança pode ser, na verdade, um profundo realinhamento entre quem você foi e entre quem sua alma veio se tornar a partir de agora. E esse é o início de um verdadeiro despertar da consciência. Quando você permite que a sua alma se expresse e te conduza na jornada, se permitindo ser, tornando-se quem você é realmente. Então, essa é a mensagem de hoje para vocês. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, hype esse vídeo, se inscreva aqui no canal para que você possa receber os próximos vídeos. Lembrando que esse canal trabalha com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, espiritual e expansão da consciência. Eu sou Geina Rufino, eu sou psicóloga consciencial. Gratidão pela sua presença aqui. Gratidão por me ouvir. Até o próximo vídeo.